pouquinho de medo. Eu ia estar toda cagada. Sim. A minha missão é fazer você perder todos os seus pontos. 3 pratos de trigaram 3 trêmulos de fome. Tontos de passar de esperar da beira da trilha, 3 de dar geral do fogo do outro prato. Você usa pra se proteger. Um preservativo? Então, primeiro, Nisso tudo foi um ritual que tá entrando na sua casa agora. Mas ó, 780 pontos não tá tão ruim. Tá não, né? Fala, é gol! Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Kickstart. Lembrando que a gente vai desde cultura pop até os games, esportes. A gente traz várias pessoas de vários nichos diferentes. O importante é que vocês estejam gostando e tenha aquele papo legal, né? Mas hoje eu trouxe uma pessoa que eu sou fã, eu acompanho pra caramba o trabalho dele. Ó, já tô dando um spoiler, hein? É ator, é comediante, é apresentador, faz ao vivo melhor que ninguém. E olha, brilha demais nas telinhas e com certeza você já teve uma experiência aí assistindo, com certeza, o Marcos Veras. Seja bem-vindo! Tá aí, obrigado, Letícia, obrigado. Que Quanta legal. coisa! Muita coisa, né? Às vezes eu até esqueço que eu faço tudo isso aí. Ao vivo, passou pelo encontro, fez o Simas agora recentemente, que a gente assistia aquela novela. Vai na Fé, né? Vai na Fé, era muito Tão bom. legal aquela novela, né? Novela histórica já. E qual que é a próxima novela do momento? Ainda não podemos falar, mas talvez aí no segundo semestre pinte coisas. Mas tá fazendo teatro, né? Tô fazendo teatro, tô emendando uma peça atrás da outra, fiz um musical chamado Alguma Coisa Podre, eu acho que você não assistiu. Ainda não. Canções de amor, canhões de flor, e um musical e todos vão nos dar valor. Aqui em São Paulo, depois emendei num solo meu de humor, e agora tô terminando uma temporada do Insignificância, que é uma comédia mais inglesa, mais... Eu acordei bem cedo, fiz uma boa caminhada e pensei bem. Eu finalmente decidi o que é melhor pra mim, amor. É uma comédia mais cabeça, digamos assim. Tanto é que o subtítulo é Insignificância, uma comédia relativa. Porque a comédia é relativa. Também, dependendo do ponto de vista, dependendo do Por conteúdo. exemplo, se a comédia vem com uma fala em inglês, eu já não dou risada. Não, essa é inglesa, mas traduzida pelo Gregório do Vivier, então a gente fala em português. Aí já começa o Gregório, gente. Gregório é impossível, você não dá pra saber quando ele tá falando sério, já começa aí. Ele é uma comédia em vida. Ele é uma né, comédia no normal. em vida. É. Eu acho isso muito legal, mas eu tenho esse problema, sabia? Que eu vejo séries em inglês, eu não dou risada, eu vejo as pessoas rindo, eu me sinto quebrada, porque eu falo assim, gente, não tem graça. É porque o humor humor é muito peculiar também. Às vezes o humor é até dentro do Brasil, às vezes o humor pode ser regional, né? De você se apresentar pra uma plateia do Nordeste, do Rio, de São Paulo. O que eu sempre busco é ser o mais democrático possível para que todo mundo entenda. E você, como eu falei, fez várias coisas. Que momento que você percebeu na sua vida que você falou assim, poxa, o meu caminho é a arte, eu preciso seguir isso? E o quão difícil foi, né? Porque seguir o caminho da arte num período que você vem de TV, né? Não era tão bombado a internet assim. Internet, eu conheci a vida sem internet. Eu né? também. Você também? Eu também. Meus filhos jamais vão poder dizer o que é um disquete, o que é um CD. Exato, um orelhão. Um orelhão, ficha, né, para fazer ligação. Eu acho que eu acho que foi uma coisa muito natural, assim, da minha vida, porque eu sempre gostei de comunicação, sempre gostei de televisão, de cinema, de teatro, de humor. E aí, quando eu terminei hoje em dia, eu acho que não fala mais assim, né, segundo grau. Segundo grau. Segundo grau, terceirão? Terceirão. Ensino médio. Então, quando eu terminei o ensino médio, quando eu terminei o ensino médio, eu falei, o que eu vou fazer da minha vida como faculdade? Alguma coisa ligada à comunicação. E aí, enquanto eu decidia, entrei numa escola de teatro, para nunca mais sair. Aí, sendo bem clichê, o bichinho da arte me mordeu e fiquei. E aí, fui trabalhando, as coisas foram acontecendo, e aí tô aí até hoje. E você faz desde o drama, comédia, eu falei, apresentador. Como que você trouxe essa versátil, vamos dizer assim, a versatilidade para poder conseguir fazer todos esses papéis? Porque tem gente que fala assim, ator, drama, só faz drama. Não, você é uma caixinha de surpresas. Eu acho que talvez uma das coisas que mais me atraem, assim, na profissão é essa versatilidade, assim, a possibilidade de fazer muitas coisas. Isso sempre me atraiu. Eu sei que não é uma unanimidade isso, né? Nem todo artista gosta, nem todo artista quer, nem todo artista consegue,
Mas eu venho, acho que me firmando cada vez mais nesse lugar de um ator múltiplo, de um ator sem uma cara específica, que eu possa fazer o drama, que eu possa fazer a comédia, que eu possa apresentar, que eu possa fazer a novela, o cinema, o teatro. Então, essa pluralidade da profissão sempre me atraiu. Então, eu gosto de exercitar, venho trabalhando para isso, venho tendo oportunidades, venho dando um pouquinho de sorte também, que não custa nada, né? Sempre bom. E aí eu adoro fazer isso. Não é fácil, né? Porque talvez crie uma confusão na cabeça do público. Eu já parei para pensar nisso. Caramba, mas o Veras é comediante, ele é ator, ele é apresentador, ele é humorista, ele faz novela, o que ele é? E eu acho bom isso também pro público, porque aí o público também não enjoa da nossa cara. Sempre é uma coisa diferente. Sempre uma coisa diferente. E qual que é o seu lugar favorito? Essa pergunta é difícil de responder porque eu tenho medo de ser injusto assim com um dos veículos. Eu acho que muita gente pergunta, né? Cinema, teatro ou televisão? Eu acho que são coisas tão diferentes, mas tão complementares, que elas me alimentam em lugares diferentes. Então, eu adoro fazer televisão, adoro fazer novela, que é um lugar muito difícil de fazer, né? 1 ano fazendo algo que é a toque de caixa, sem perder a qualidade, sem perder o prazer, mas é algo que tem que estar todo dia no ar. Eu adoro fazer cinema, que tem uma coisa muito artesanal, né? Uma coisa muito orgânica ainda, com mais tempo, com mais cuidado em determinadas cenas, né? E amo fazer teatro porque aí é a casa do ator, é onde talvez o ator tenha mais liberdade de ser quem ele é, né? O teatro é o lugar de maior aproximação com o público, né? É algo ao vivo, é algo na hora, muito vivo. Além de ser ao vivo, é muito vivo. Sim. E incluiria aí a internet também, né? Que é mais um veículo que se firmou como um veículo oficial, assim como é a TV, como é o teatro. Então eu gosto de fazer tudo. Dentro do que você perguntou aí, eu gosto de fazer tudo. Se eu escolher uma coisa, eu estaria sendo injusto. O que eu gosto é de revezar esses veículos. Uma coisa que você falou ali é de novela, né? Que é um trabalho longo, você fica ali 1 ano. E o que acontece? Você fica doente? O que eles fazem? Olha, parte do princípio que não pode ficar doente. Ah, legal. Está no contrato. Não ficarás doente, senão... Não ficarás doente. Mas, engraçado, toda novela, estou exagerando toda a maneira de falar, mas muitas novelas, quando um cai, começa um cair ao lado do outro. É um efeito dominó que rola. E geralmente é no final. Menos mal. Menos mal, né? Ou não, que também são os capítulos mais decisivos, né? Então, eu já passei por situações que, sei lá, 6, 7 pessoas, faltando 4 semanas de gravação, a galera fica doente, gripada e tal. Mas eu acho que a gente se preocupa com imunidade e tal, porque poder ficar doente não pode. Entendi. Mas é meio cruel falar isso, mas é verdade. Porque senão quebra todo o cronograma, não? A pessoa vai esperar a novela, tipo, não vai ter, porque... Não, e novela é um negócio de atleta, assim, sabe? É um negócio, você grava muito, durante muito tempo, muitas cenas, e durante praticamente 1 ano da sua vida, né? E com muita exposição. Então mas é uma delícia. Todo mundo tem uma rotina de vida, né? Então, assim, eu tenho rotineiro, de manhã eu acordo, vou tomar café, vou pra academia, mentira. Mas tem essa sequência. E qual que você sente que altera mais a sua rotina quando você tá fazendo novela, filme ou apresentando na TV? Eu acho que o que mexe mais na minha rotina talvez seja filme, cinema, porque cinema são 12 horas de trabalho e geralmente é o terror dos atores quando a gente recebe o cronograma do dia seguinte. O carro passa às 4h30 da manhã. Ah, que legal. O carro passa às 6 da manhã. Ou, quando é uma noturna, que aí é de 6 da tarde às 6 da manhã. Nossa, e aí, mesmo que você vá dormir depois, você não tem a mesma qualidade de sono. Sim, não recupera rápido. Não recupera rápido. Então, acho que o período do cinema talvez seja o que mais mexa com a rotina não só dos atores, mas de toda a equipe, né? Dos câmeras, das pessoas da produção, que realmente é muito puxado o cinema. E qual foi o personagem que você mais se identificou e, tipo assim, tem um carinho especial?
Eu me identifico com todos eles, eu empresto um pouquinho. Todos eles é complicado agora. Todos eles é Você complicado, gosta de né? pessoas novas, então. Porque ela pega o cima. Eu que assim, pra mim é o mais fresco. Assim, então, entendi. Quantos anos tem sua esposa? Não, mas o Simas, ele gostava das meninas mais Mais jovens, né? novas, isso. Estreia dela na novela, né? Estreia dela na novela, acho que é o primeiro trabalho dela em novelas. E o Simas é esse cara que quer se manter na juventude. Ele tem 40 anos, ela tem 20. Mas eu me identificava nele, por exemplo, eu adoro um bar. Sim. Né? Ele Sim. era dono de bar. Meu falecido pai, era dono de bar. Então, quando eu Legal. estava naquele cenário ali, tinha uma memória Nostálgica. nostálgica do meu pai, porque eu, muitas vezes, ainda criança, ia lá no trabalho do meu pai brincar de ser garçom, de limpar, de servir. Então, quando eu estava fazendo esse personagem, eu lembrava muito dele. E era um cara também bem humorado, né? O Simas e tal. Mas eu sempre empresto alguma coisa minha para os personagens. Mas tem um personagem que talvez tenha sido uma virada na minha carreira, dentro do que você falou da versatilidade, de mostrar um outro lado, que eu escolheria o Roberto, que é o protagonista, o personagem do filme O Filho Eterno. É um filme lindo que eu protagonizei com a Débora Falabella, que é uma super atriz, uma parceira, uma amiga, baseado no livro do Cristóvão Teza, de Curitiba, Justo. que é um best-seller, onde um pai não aceita, isso nos anos 80, não aceita o filho com síndrome de Down. Caramba. Então é um drama duro e foi um filme que me colocou em outro lugar de admiração, de surpresa. Poxa, eu não sabia que o Veras fazia isso. Trabalho bonito, fui indicado a prêmio, rodou festivais. Que legal. É um filme lindo, tá nos streamings aí, Globoplay, etc. Na internet, no YouTube. E vale a pena, é um filme bonito. Vai se emocionar, prepara o lencinho, assim, O Filho Eterno. Ele fala da síndrome de Down, ele fala sobre esse momento diferente na vida de qualquer homem, que é ser pai. Mas é um filme que fala das dificuldades de... Então, isso são grandes obras que vão pro cinema, né? Que a gente acaba se apaixonando. E eterniza, né? Exatamente. O cinema tem uma coisa que... Acho que as novelas também, mas o cinema eterniza um trabalho. Né? Ainda mais hoje com streaming, com internet, você vai encontrar esse filme em algum lugar. Né? É igual eu ainda estou aqui, né? Tipo, fazendo um Exato. acontecimento na vida do brasileiro ali. É um acontecimento. Que ainda roubaram a gente, tá? Queria falar que roubaram. Você também ficou com essa sensação? Muito. Né? E eu caí na armadilha de assistir um dia depois da derrota, não é exatamente uma derrota, mas a Nora no cinema. Putz. E aí eu assisti a Nora meio assim, ó. Deixa eu ver. Nem é tudo Sabe, isso, não era pra tanto. Falei, não era pra ter assistido dessa forma, porque o filme é um super filme também. Sim. Mas eu meio... Mas eu sou brasileiro, e daí se o meu tá em categoria, o meu é melhor. A Nora. A gente já saiu vitorioso, ganhou o melhor filme internacional. Sim. Já mexeu mais do que a seleção brasileira, inclusive. E vai continuar sendo. Se tiver no estado que tá, pelo amor de Deus, Né? vai continuar aí realmente sendo revolucionário. É. E você é uma pessoa pública hoje em dia, né? Que eu falo que esse pessoa pública, antigamente, antes da internet, ele não existia. Porque a pessoa era celebridade, estava na TV, era conhecido pelo Brasil inteiro. Sim. E agora a gente tem vários nichos de celebres, de influenciadores, enfim, mas e vira muito caos, né? Existe muita fake news e essas coisas. E você parece ter encontrado um equilíbrio nisso, né? Nas suas postagens, na comunicação da galera, porque a gente percebe muito isso. O pessoal de TV, ele teve que aprender a entrar na internet. Sim, sim. Como que você lidou com isso? Como que você colocou isso em prática? Tá indo super bem. Eu acho que isso foi aos poucos e de uma forma muito natural. Primeiro porque eu levo a minha profissão como qualquer outra. Né? Eu não levo a sério esse glamour que existe. Né? A nossa profissão, você que apresenta, a gente que atua, é uma profissão que mexe com sonhos, com emoções, com riso, com um certo glamour, mas ela não acontece se não for feita através de trabalho. Então eu acredito muito no trabalho, na disciplina. Meu querido pai e minha querida mãe me ensinaram isso. Então eu levo minha profissão como com o mesmo respeito com qualquer outra. E a internet veio
E a gente foi meio que se adaptando e tal. E eu tento fugir de polêmica, né? Então eu tento me blindar um pouco, porque eu acho que a privacidade é importante, mas ao mesmo tempo estar no Instagram, no YouTube é importante, virou meio que o nosso site, Sim. né? Eu acho que veio para substituir um pouco o nosso site. Ali a gente mostra um pouco de trabalho, um pouco de vida pessoal, um pouco de curiosidade. Então eu acho que esse um pouco, juntando tudo, dá esse equilíbrio que você falou. Isso não é matemático, não é. Eu não estudei para fazer isso, mas eu acho que é uma coisa orgânica. Antigamente eu tinha uma coisa de postar todo dia, sabe? No feed, "Ih, não postei nada hoje, vou postar." Hoje não, às vezes eu fico 2 dias sem postar, tudo bem. Por exemplo, família, né? Meu filho, às vezes eu posto, às vezes eu não posto. É algo ainda meio, como é que eu posso dizer, que ainda é uma dúvida na minha cabeça, postar. Não sei se eu tô abrindo demais a minha intimidade e tal, mas eu acho que é importante também porque as pessoas gostam. Então eu acho que é um lugar de troca com o público, e se você falou que tô indo bem, eu vou acreditar. Não, eu realmente gosto. Eu tenho, por mais que a gente tenha uma circulação muito grande de pessoas, em que são influenciadores e tal, eu só sigo mesmo quem eu gosto de acompanhar, porque tem coisa que não faz parte do seu nicho, que não é Sim. compatível com você, então não tem aquela obrigação. Né? E gosto de ver coisas diferentes. Ah, que Assim, ó, eu te bom. acompanhei no Carnaval de Salvador, tava sensacional. Olha aí, Mas que eu já maravilha. não gosto muito de muvuca, gente. Eu não sei de onde vocês tiram isso. Eu também não sou da muvuca, por incrível que pareça, eu tava lá, eu tava Corta pro Marcos Veras na muvuca, entendeu? na muvuca. Nossa, a primeira vez de Carnaval de Salvador, aliás, um carnaval maravilhoso, assim, né? Muito, muito bem feito e tal. Mas eu tava num esqueminha legal, Um camarote. num camarote, ainda assim, muvuca, muito cheio, mas eu fui pra trabalhar, eu fui cantar com uma banda, fui convidado. Você canta. Eu canto, eu fiz um musical, eu Gente do canto. céu. Que Eu loucura. canto, até isso eu faço também, eu sou esse cara de pau. Não, nunca vai passar fome. Sai de vertentes em vertentes. Ali. Aliás, a falecida Rogéria, maravilhosa, eu fiz uma novela com ela em 2015, ela nunca esqueço uma frase que ela me falou assim: "Veras, qual o teu signo?" Eu falei: "Touro." Ela: "Nunca ficarás pobre." Que assim seja. Que assim seja. Eu quero realmente. Se touro nunca ficar pobre, eu tô bem, viu? Você também é touro? Não, mas minha esposa é, então vai ficar. Pelo amor de Deus, pode sustentar, não faço questão, continue aí. Tá tudo Que certo. seja rica mesmo. Mas gostei da tua analogia de fazer várias coisas. Nem eu sabia disso, me surpreendi. E foi muito legal lá em Salvador. Eu cantei com uma banda local, uma banda de samba, e fui lá trazer um pouco do samba carioca pro samba da Bahia, e foi uma Qual é a experiência. diferença do samba carioca pra samba da Bahia? Agora fiquei. Não, assim, tem muitas semelhanças, mas lá ele tem primeiro que tem o axé, Sim. e tem o tal do, como é que fala, meu Deus? O pagodão, Aham. que é uma coisa meio que o Léo Santana canta. Sim, verdade. Que é uma coisa, Verdade. eles chamam isso de pagode. Meu Deus. Eles chamam isso de pagode. E o pagode carioca e o paulista também, eu acho que é mais o samba, Sim, mais um samba de roda. o samba mais de um- roda e tal. Então a gente fez uma mistura Bahia com Rio de Janeiro e fizemos o carnaval lá no Viva Bahia. Entre figura pública, né? Camarotes agora. Como que você percebeu, tipo assim, nossa, eu sou famoso? Caramba. Porque assim, hoje em dia não tem quem muito não conheça você. Se não conhece você, não assiste TV, não É, eu consome entretenimento. Não, eu acho que eu tô aí há muito tempo, né? Vou fazer 25 anos de carreira. Caramba. Vou fazer 25. Televisão eu faço desde 2009. Então já tem bastante tempo também. Eu acho que eu sou uma figura muito conhecida pelo humor, por ter ficado 3 anos diariamente lá na Fátima Bernardes, no Sim, encontro. eu lembro de você lá. Então eu acho que isso também me trouxe muito público, porque todo dia eu estava com a Fátima falando meu nome, programa ao vivo, diário, na TV Globo. Então eu acho que isso deu um boom. O próprio Porta dos Fundos, que é um sucesso até hoje, o que eu fiz parte durante os primeiros 2 anos. Então eu acho que o aeroporto é um lugar que eu saco, que eu falei, "Ih, a pessoa me conhece." Um aeroporto. O aeroporto, toda vez que eu tô no aeroporto, vem alguém tirar uma foto. Hoje mesmo eu vindo pra cá, tiraram. Às vezes taxista, aí você percebe, pô, olha que legal. E tem uma coisa muito bacana do meu público, Letícia, que ele é muito democrático e plural, assim, porque nos meus espetáculos, por exemplo, de teatro, tem uma senhorinha de 80 anos, tem um jovem de 15,
tem o casal de namorados, então Ele flutua, não né? tem um nicho de público. E isso eu acho muito legal pro artista. Isso é muito bom. Porque aí o jovem fala, vó, sabe aquele cara que você gosta? Uhum. Eu também gosto, vamos assistir a peça dele? Que legal. Então isso é muito legal pro artista, porque aí você não fica num lugar só. Isso é o que mais me atrai. Ah, isso é demais. Eu acho Né? que você juntar isso, e o Kickstart é isso, é o plural. A gente quer juntar todo mundo Legal. e fazer uma boa mistura. E uma história de bastidor? Porque assim, como você falou, você gravou com grandes pessoas, você gravou na Globo, né? Então a gente sabe que a Globo é uma coisa absurda. que dava pra fazer uma série só com os bastidores que acontecem. O Video Show fazia isso, né? Porque não tem E vai mais. voltar, né? Boatos. Há boatos que vai voltar, é verdade. Boatos, histórias Há aí. boatos. Angélica e André Marques. Assim. É, Tá na internet, é verdade. tá na internet, é verdade, é verdade. E uma história assim que você conte pra gente, você fala assim, nossa, nem eu acredito que eu vivi isso. Caramba, tem muitas. Bom, quando eu fiz o programa da Fátima, por exemplo, todo dia acontecia uma coisa diferente. Tipo, eu já cheguei atrasado, vindo de algum voo, entrei no meio do programa, sem a Fátima saber. Eu fiz um personagem chamado Fátima Mais Tarde, que foi uma homenagem à Fátima. Repara que a Fátima agora é toda poderosa. Estrela do encontro, já tem até uma sósia que sigo. O programa, no aniversário dela, de surpresa. Imagina. E me deram um vestido para fazer a Fátima. Eu só fui descobrir que o vestido era dela mesmo depois da gravação. Porque ela falou assim, Vera, você estragou um vestido meu, você sabe disso? Eu falei, desculpa, eu não sabia, achei que era do acervo, do figurino. Então essa é uma história que eu fiz essa homenagem para ela. De teatro, tem também que eu lembrei, fazendo solo, eu faço muito solo, né, de comédia. Agora eu tô com 3 atores em cena, mas o meu solo Falando a Veras, que eu fiz durante 11 anos, é um divisor de águas na minha vida, eu tive que sair em cena para fazer xixi. Porque eu tava tão apertado que eu falei assim, eu tenho mais meia hora de show, eu preciso pedir licença à plateia e fazer um xixi. Só que as pessoas estavam achando que fazia parte do show. E não fazia. E aí eu falei, gente, eu vou ter que fazer xixi. E voltei, falei, é isso mesmo, gente, não tem mais nada não, é isso. Eu fiz xixi, só pra vocês não presenciarem esse momento. Justo. Então acontece, isso é coisas de ator que faz solo. Não tem ninguém pra pedir ajuda. Pra pedir uma ajuda. Uma real, ajuda. real. Agora, Meu Deus. vai começar o momento Momento uou, uou. tá? Eu vou fazer perguntas Hã? de forma rápida, você não vai ter tempo pra pensar. Tá bom, o que vier na cabeça. Exatamente, porque a gente vai entrar numa dinâmica agora que eu tenho um problema, eu sou meio competitiva. Então, assim, todo programa meu ele tem que ter uma coisinha, sabe? Eu sempre trago alguma coisa da infância, assim. Por exemplo, o Kickstart tá mais uma vibe quinta série, que era mesmo que todo mundo perca e aconteceu, né? O PC Alto já era uma coisa assim, Eliana, troca ou não troca. Então, Entendi. tu já vai entrando na vibe, tá certo? Vamos lá. Vamos lá. Uma crítica que você nunca esqueceu, boa ou ruim? Geralmente a gente lembra das ruins, né? Uma crítica que eu nunca esqueci, meu Deus, não pode pensar. Vera, Agora do último espetáculo, pronto. O último espetáculo que eu tô fazendo, Insignificância, saiu uma crítica muito legal, positiva. isso é bom. Uma crítica muito sobre o meu trabalho e sobre a peça. Um papel que te deu frio na barriga de verdade. Frio na barriga de verdade? Eu acho que o Roberto do Filho Eterno. Tá. Um trabalho que foi melhor nos bastidores do que no resultado final. Caramba, difícil. Babilônia? Novela Babilônia 2015, porque a audiência não foi incrível da novela, o meu núcleo era maravilhoso e os bastidores mais maravilhoso ainda. Uma parceria que você faria de novo amanhã. Com Vanessa Giacomo, minha vizinha e minha amiga que era meu par em Pega-Pega. Um clichê sobre o artista que você odeia. Pode ser internacional, não vamos te comprometer. Um clichê sobre o artista É. que eu odeio. Você não queria ser famoso? Então tira foto comigo. Você tá comendo? Você tá no hospital passando mal? Mas você não queria ser famoso? Sim, isso é Não tem isso? Um pouco de cobrança? exatamente. É que o povo é sem noção, né? Né? O povo é sem noção. Algo que te faz rir hoje sem motivo. Nossa, é difícil. Meu filho, Davi. Eu ainda não tenho esse motivo. Meu filho, Davi. Tudo que ele faz, eu rio. Onde você se vê daqui 5 anos, nos palcos, nas telas ou na praia? Daqui a 5? Sim. Nas telas.
apresentando o meu programa. Interessante. Eu queria um programa do Marcos Veras. Olha aí, tá Se vendo? o Porchat tem, por que o Veras não tem? Eu também acho. Joga pro universo É aí. isso. Todo convidado aqui, automaticamente, ele chega com 500 pontos. Sim. A minha missão é fazer você perder todos os seus pontos. Nossa, Né? que legal. Não, falei que é vibe quinta série. Aí o que acontece? Você vai ter chances de aumentar os seus pontos e até dobrar os seus pontos. Sim. Porque a gente tem um ranking. Então, no nosso ranking, acho que em primeiro, entre o primeiro ali, acho que tá o MC Livinho, tem o Verdun junto ali. Mas os 10 primeiros vão pra grande final. Sim. A grande final, esses 10 vão competir por 10 mil reais. Olha. Na que eu comecei o programa, eu falei assim, gente, tá faltando alguma coisa, tá faltando, né? Eu quero, no final, poder colocar esse povo contra um do outro, pra poder mostrar realmente a realidade. E daí, o que acontece? A gente vai ter dinâmicas e você vai poder aumentar e diminuir, correto? Aumentar ou diminuir? Os pontos, exatamente, tá? Então vai. E são perguntas que você vai me fazer? Calma. Calma, respira. Vai dar tudo Você certo. vai entender. Não vou te comprometer, fique bom. tranquilo. Tá. A não ser que comprometa. Mas... Vamos pro quadro Quem Disse Isso? A gente vai começar o quadro Quem Disse Isso? Como é que funciona isso? Tá? A gente vai falar uma frase. Vamos ver se isso é bom de memória, tá? Importante, que alguém deve ter falado. Eu sou péssima nesse jogo, por isso que eu coloquei. Falei assim, eu não posso ser a única ruim. Eu não posso ser a única que dá essas tropeçadas na vida. E você vai tentar identificar. Se você acertar logo de cara, você ouviu a frase, acertou logo de cara, 100 pontos. Se você precisar de uma dica, 50 pontos. Se você precisar de uma terceira dica, acho que vai pra 30 pontos? 30 pontos. Se você não acertar aí, perdeu, aí não tem o que fazer, né? A gente ajuda o quanto pode. Tá. Tá certo? Preparado? Não. Mas vai. É sempre assim que eu gosto. Vamos lá. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Meu Deus. Vamos lá. A vida é uma... Vou tentar mudar a entonação. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. É algo muito clássico. Olha, se eu tô Mas fazendo eu posso errar. Se eu tô fazendo talk show hoje em dia, num papo assim... Eu posso pedir uma dica? Pode. E aí você tem uma dica pra me dar ou não? Eu podia inventar, mas eu Vamos tenho dar. mesmo. Vamos lá. Esta frase é de um renomado apresentador, humorista brasileiro, conhecido por seu programa de auditório e contribuições em teatro. Jô Soares. Muito bom. E ele que iniciou esse papo, assim, de frente, A né? vida mais engraçada. Eu jurava que era alguém antes de Jô Soares. Mas daí, antes do Jô Soares, não peguei. Não pegou, tá? Não peguei antes do Jô Soares. Vamos lá, próxima rodada. A televisão me trouxe muitas surpresas. Uma delas foi o público. Interessante. Tem dica? Tem, vamos lá. Frase dita por um icônico humorista brasileiro, conhecido por seu trabalho na televisão, no rádio, criador de personagens marcantes. Chico Anísio. Você sabia que eu, com dica, não ia estar acertando, né? Mas tudo certo. Não, é ele mesmo. Acertei? Acertou. Vamos lá. A vida é como uma caixa de chocolates. Você nunca sabe o que vai encontrar. Ah, daí, no caso, se eu compro uma caixa de chocolate, eu espero encontrar chocolate. Chocolate, é. Mas vou te dar uma dica, porque foi sacanagem. Mas é internacional. A vida é uma caixa de chocolates. Não. A vida é como uma caixa de chocolates. Chocolate. Você nunca sabe o que vai que vai encontrar. encontrar. Não sei que caixa era essa. Deve ser aquela caixa Bombom Garotos, que era sortidos. Sim. Então não sabe. Eu vou te dar a dica. Dica. Ó, reflexão de um personagem principal em um filme de 1994 que atravessa momentos históricos nos Estados Unidos. 1994, atravessa. Meu Deus. Vou pra outra dica. Que agora é de você escolher a alternativa, tá? Tá. Letra A, Forrest Gump. Letra B, Jerry Maguire. Letra C, Lester Burman. Forrest Gump. Forrest Gump, exato. É que é difícil, né? Se você não assistiu o Forrest Gump... É? Eu não consigo lembrar. Não, só eu se falasse, assisti, porra. mas é muito específica, né, essa frase. Exatamente, bem específica. Mas o pessoal fala bastante, mas você foi bem. Fui bem, fui bem. Foi bem. E falando de mercado internacional, você já pensou em ser um Rodrigo Santoro, se aventurar? Olha, eu teria que aprender a falar inglês. Porque É um ponto. É um ponto. o meu inglês, o meu filho de 4 anos fala melhor do que eu. Ele estuda numa escola bilíngue, mas o meu inglês é muito ruim. Então eu me viro. Uhum. Para eu fazer um trabalho internacional, o que teria que acontecer?
eu decoraria esse texto em inglês. Porque aí eu acho que o ator tem facilidade de decorar, de memorizar e tal. Então, eu tenho facilidade com sotaque, né, com prosódia e tal, mas o meu inglês de conversação, ele é bem so-so. Mas é que hoje em dia tem bastante peças fora, né? Por exemplo, as pessoas vão lá. Você Sim. nunca chegou a fazer um trabalho assim? Ah, não, eu fiz o Falando a Veras, eu fiz nos Estados Unidos. Eu fiz em 2011. Legal. 2011, se eu não me engano, eu fiz Boston, Nova York, São Francisco, Nossa. Miami. Fiz em alguns comedy clubs lá. Foi bem legal. E nunca pensou em morar fora? Já pensei, mas depois que eu fui pai, eu dei esse passinho atrás. Entendi. Porque aí eu acho também, sendo bem clichê, acho que a criança te traz uma esperança, te traz um sentimento de dias melhores virão, sabe? Então, e eu adoro morar no Brasil, adoro morar no Rio e São Paulo, que é onde eu fico pra cá e pra lá, mas talvez morar lá fora quando tiver meus setentinha, Uhum. aposentadinho aqui, ó, só gastando dinheiro, vivendo de renda, quem dera, vamos ver. É que hoje em dia a aposentadoria no Brasil tá tardia, né, gente? Pois é, ainda tem isso. Eu já nem espero me aposentar mais. Falo, Deus, tá na hora que levar, tá bom, tá certo. Mas falando de fora do Brasil, você é uma pessoa que tá em vários eventos diversificados pelo mundo, com certeza já deve ter esbarrado em algum artista internacional, você falou assim, caramba, esse aqui eu gostei de conhecer. Você sabe, não tô lembrando. Eu acho que eu nunca esbarrei, meu Deus do céu. Vou ter que levar você a andar por aí. Mano, Rock in Rio da vida, te encontrei na escada do... Ele nem vai lembrar disso. É porque ele tava feio, ele Quem? tinha quebrado a perna. Você! A gente se encontrou na escada do Rock in Rio, você não encontrou ninguém naquele camarote, pelo amor de Deus. Meu Deus, a gente se encontrou no Mas Rock tava in chovendo, Rio. tava drástico, não parecia a mesma pessoa cansada depois de Era 3 no dias Rock de in Rio festival. ou era The Town? Você Rock falou que in eu tava Rio com a era The perna Town. ruim? Tava. Então foi The Town. Que eu tinha torcido meu pé, eu fui fazer Fiquei lá um com dó, trabalho. ele tava subindo a escada no meio da chuva. Eu falei assim, e aí, beleza? Ele super simpático, tentando subir a escada. Foi o caos. Não conheceu ninguém. Não lembro ali, não. De internacional, não. Não, eu também não, mas eu perguntei, vai que você conheceu. Não conheci. Não conheci. Aliás, é difícil de assistir show nesses festivais, né? Eu acho Eu não sei incrível. se né? Não é coisa sua. Tanto que assim, eu prefiro ver de casa agora, porque você vê melhor. É difícil, porque você vê. E outra, você encontra tanta gente, vai falando, e vai comendo, e vai bebendo, e você tá só ouvindo a música aqui, mas parar pra ver um show, que é a coisa que eu gosto, é difícil nos Eu festivais. sou a favor de... Eu falo que eu tenho uma alma um pouco velha, assim. Que eu sou, não, é uma coisa bizarra. Eu quero assistir tipo concerto, igual teatro. Tipo assim, eu sento aqui e fico eu vendo. eu gosto de assistir show, sabe? De ver o cara cantando, de ver a banda. Porque festival é uma coisa meio caótica. Você tá no camarote, mas você nem tá de frente pro palco. Você tá num canto. Você tá ouvindo como se fosse no rádio. Daí. O camarote é um lugar que tem banheiro. Exatamente. É por isso que a gente fica lá. A gente fica lá. Tem banheiro. Exatamente. É isso que traz o conforto. Mas vamos dizer assim, um artista internacional que você se inspira, que você fala assim, caramba, eu gosto muito do trabalho. Eu gosto do Sean Penn, que é um ator maravilhoso. O Mark Ruffalo, também, que é um ator sensacional. Mark Ruffalo é muito bom. São atores que eu olho e falo, caramba. O Hugh Grant também. E fora os clássicos, né? Que fazem parte da minha formação, que é Chaplin, Woody Allen, essa galera toda, assim, eu ainda vejo e revejo, que eu acho sempre importante reciclar um pouquinho através da memória, da história desses caras, assim. Mas tem muita gente boa, né, atuando agora lá fora, uma galera nova. Eu tô ligado em tudo, eu fico ligado em tudo, em série, filme, e a gente vai chupando um pouquinho dali, pegando um pouquinho dali, vai montando a nossa personalidade. Falando de atuação, a gente vai pro próximo quadro, que é Você Fala e Eu Dou o Tom. Como que funciona esse quadro? Você é ator, vai tirar de letra. O negócio vai ser fácil. Vamos ver. Já vi pessoas aqui realmente passando problema. Aqui vai ser tranquilo. Basicamente, vai ser uma frase e você vai ler e eu vou dar o tom. Se vai ser cômico, se vai ser triste. Você vai dar o tom ou eu vou dar o tom? Não, eu vou dar o tom, você vai interpretar. Então vai. Então, lendo aqui, eu vou deixar com você. Aqui são 3. Tá? Aí eu vou pensar aqui. No primeiro, eu gostaria que você fizesse com um ar mais cômico. Já é cômico, né? Sim, eu podia. Você quer que eu mude? Não. Eu vou jogar um drama. Não tem problema. Vamos nessa.
Então eu faço isso aqui num tom Num- mais cômico? Mais cômico. Então eu vou fazer... Vou fazer uma homenagem, então, ao personagem que eu fazia na Escolinha do Professor Raimundo. Tá. João Canabrava, do Tom Cavalcante. Tá. 3 pratos de de trigaram 3 trêmulos de fome. Tontos de passar esperar da beira da trilha, 3 chegos de tirar do fogo do outro prato, segundo prato, o primeiro traleco agarra. O segundo faminto fez do prato a sua farra, vai chutar, fala, é gol! Eu acho que Nisso tudo, foi um ritual que tá entrando na sua casa agora. Beijo pro Tom Cavalcante maravilhoso que permitiu fazer lá o João Canabrava na Escolinha do Professor Raimundo. Tá reprisando até hoje, que eu tô sabendo. Agora o próximo, eu quero que você faça cantando, porque agora que eu descobri que você canta, Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente pura gente. foi muito desenrolado, acho o máximo. E o próximo, eu quero que você faça em um tom mais dramático. Jorge Amado, Gabriela, Cravo e Canela. Tô te ajudando pra caramba, hein? Boa. Porque eu tô indo na loja, eu tô indo no... Tá indo, é. Então tá. Gabriela era morena como a noite, cheirando a cravo e a canela, com o riso solto, o corpo livre e o jeito de quem nasceu para ser feliz. Não queria casar, nem prender, nem prometer nada. Chora. Queria apenas ser. Andar descalço. Cozinhar com alegria. Amar sem culpa. Era como o vento. Ninguém mandava nela. Muito bom. Eu adorava essas sketches, eu adorava fazer isso no teatro também. Ai, que maravilha. Eu acho que é um treino tão bom pra quem quer... É bom, é um exercício legal. É um exercício legal. O que você fazia pra você treinar os seus textos? Vamos dizer assim, a primeira novela que você pegou é muito texto pra decorar. Sim, sim. É uma coisa Mas eu tenho a bizarra. memória boa, eu tenho a memória boa. O Ari Fontoura, ele falou pra mim que até hoje ele faz as coisas sem ponto. Às vezes, hoje em dia tem um pontinho, né? Sim. E ele falou assim, não, eu decoro tudo sozinho. Eu falei assim, gente, eu ia precisar do ponto. Eu tô de ponto. Vocês não estão vendo. A voz de Deus na cabeça, assim. Não, o Ari é uma figura maravilhosa, né? Ele também se mantém ativo, eu acho que isso ajuda também, né? Eu tenho uma memória boa. Eu tenho uma memória fotográfica. Desde a época da escola? Acho que desde a época da escola. Porque eu era o tipo que fazia aquela simpatia, que eu escrevia todo... Maravilhoso. Se você não fez, tente. Eu pegava o caderno, colocava embaixo do travesseiro e falava assim, amanhã eu vou lembrar tudo. Mas daí eu esqueci que eu tinha que ler, né? Pra lembrar. Mas ler antes de dormir é um dos truques. Você deitado, pegar o teu texto, ler. No dia seguinte, a ciência, as pessoas dizem que você memorizou um pouco mais na hora de dormir. Eu faço isso é uma das técnicas. A outra é escrever, reescrever, né? Com a minha letra num papel, que aí você fixa mais. E olhômetro, memória fotográfica. Que aí você dá uma olhada, você fala, você entendeu a ordem e grava. Eu tenho que ler em voz alta, repetir. Eu tenho que me ouvir. Também é bom, tem gente que grava a própria voz e fica ouvindo. Eu tenho que no ficar fone. repetindo e me ouvindo várias vezes pra poder dar certo, porque senão eu não Sim. consigo gravar. Tipo, as poucas vezes que eu fiz alguma peça, tipo, tinha que fazer dessa maneira, que senão E dava certo. deu certo, graças a Deus, nunca errei. Mas tem a questão do improviso. Eu fiz algumas vezes, porque dentro do meio dos games você tem vários campeonatos. E daí Sim. é ao vivo, não tem o que fazer. Mas eu odeio todas as vezes. Mas às vezes a gente faz. Então você acaba lidando com improviso. Às vezes não sai bem na letra, naquela deixa, mas são deixas diferentes. Entendi. Você... Faz parte do mesmo universo, né? Se você entender o texto. Não, às vezes, a gente vai fazer trabalho, às vezes, que não precisa ser exatamente o que está escrito. Sim. Às vezes o diretor dá liberdade e fala assim, pega essa ideia e faz. Às Né? vezes... Dependendo do trabalho, rola. Mas dependendo se for uma novela, por exemplo, não dá para ficar improvisando tudo, né? O que você mais gosta de fazer no ao vivo? Você faz bastante ao vivo. A Fátima Bernardes foi ao vivo. Foi uma super escola, inclusive. Eu adoro fazer ao vivo, porque ao vivo é natural, é orgânico, é sincero. Já teve alguma É. notícia, alguma coisa assim que você pegou no ao vivo, que você falou assim, e agora? Porque a Fátima tinha muita coisa de... Tinha muita coisa. Mas, por exemplo, eu já tive fazendo link em São Paulo, no Viaduto do Chá, Uhum. e eu
eu fui lá pra cobrir, sei lá, jogo do Corinthians, alguma coisa. Uhum. E aconteceu uma tragédia, eu não vou exatamente lembrar o que é agora, não sei se era um desabamento de alguma coisa, eu não vou lembrar. A gente mudou a pauta e eu fui pego de surpresa, uma pauta que era festiva sobre jogo de futebol, virou uma coisa mais densa, com depoimento de pessoas que estavam perto e tal. E aí você te dá um estado de atenção muito legal, que aí te dá musculatura, né, te dá tônus no ao vivo. Eu adoro fazer ao vivo, que aí também pega, já foi, não precisa editar, pega e vai. Só continua, é verdade, né? Não tem refação, as coisas. Eu adoro fazer ao vivo, adoro. Então a gente vai fazer agora o próximo quadro, que é R$2 ou um presente misterioso. E agora vai começar R$2 ou um presente misterioso. Você não sabe o quão longe a gente foi pra conseguir uma nota de R$2 hoje em dia. É verdade, isso é uma raridade. Devia ser um Pix misterioso. Você não acha, Capivara? Essa é a capivara mais stylish desse Brasil. Capivara. Meu contra-regra. Que maravilha, Capivara. Tudo bem? Pô, meu filho ia adorar te conhecer, que ele adora. Todo mundo gosta de você, eu acho um absurdo. E você nem fala. Mas é interessante, é interessante. Então, assim, você prefere R$2 ou um presente misterioso? É óbvio que eu quero esse presente misterioso. Primeiro você- que é presente e segundo que é misterioso. Aí você vai segurar, mas não vai abrir. Tá. Porque acontece? Os R$2 pode deixar comigo. Tá na bênção. Obrigada. Viu? Eu tô juntando todos que você tá me dando, porque de repente posso abrir uma poupança, um negócio assim. O que acontece? Eu preciso que você descubra o que tem dentro. Vou te dar umas dicas, tá? E se você acertar, você ganha 150 pontos. Pra juntar aí no... Você vai me dar dica. Vou te dar dica. E eu não posso apertar nada disso. Pra poder apertar, você pode. Gente, mas não tem nada aqui, né? Não, é loucura, né? Vamos lá. Você usa pra se proteger. Um preservativo? Poderia ser. Assim, olá, patrocina nós. Não, é mais pras mãos. Álcool em gel. Não. É mais pras mãos? Pra se proteger? Sim. Eu uso bastante. Pelo menos uma vez por mês. Vamos lá, toda vez que eu vou pintar o meu cabelo, eu uso. Máscara. Não. Não, máscara pra mão, gente. Pessoa louca. Médico usa. Luva. Luva. Luvas. Caramba. Pode abrir. Acho que tem uma... Inclusive, foi a que eu usei ontem. Mentira, não foi a que eu usei ontem. Gente, uma luva. Mas pelo menos você garantiu 150 Presente pontos. de... Olha, que interessante. Super útil. Eu tava realmente precisando. Sim. Hoje em São Paulo tá perigosíssimo, né? O índice de Covid voltando, então assim, use luva. Use luva, use luva. Álcool em gel, álcool em gel. Vai, guarda. Vai Guarda lá, meu presente, hein, vai lá. capivara? Vai lá. Qual situação que você achou mais difícil em set? Em cena, vamos dizer assim. Em 7... eu acho que eu fiz eu fiz em Pega-Pega. Eu lembrei de uma cena que eu fui fazer num helicóptero. Não eu Você pilotando. tem que entrar mesmo no helicóptero? Tive que entrar no helicóptero e fiquei com um pouquinho de medo. Eu ia estar toda cagada. Porque era uma cena de perseguição policial. Eu era policial na novela. Foi feito em Mangaratiba, perto de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. E o piloto era um piloto de helicóptero que fazia manobras para depois pousar no meio da pista, que a pista estava fechada para gravação. E ali eu fiquei tenso. Eu falei, caramba, Não vai ser fácil. É ele. É o carro dele. Não vejo de vista. Ah, caramba! Hoje, pega. sou personagem, não posso mostrar que tô tenso, porque eu sou um policial, mas eu fiquei com medo, assim. Eu falei, caramba, se essa porra cai aqui, Deus me livre. Então eu fiquei meio... Você ia ficar famoso mesmo, né? É. Não ia ter nada que todo mundo já... Mas que Mas causa. foi uma cena tensa, assim. E também já fiz... Sempre... O meu primeiro filme, né? Que era uma paródia do cinema brasileiro chamada Copa de Elite. Foi meu primeiro longa em 2011 ou 2010, se eu não me engano. A gente gravou na favela, no Rio,
e com os fuzis muito parecidos com os de verdade. Uhum. Então isso também causava uma tensão. Tudo bem que tinha equipe, tinha um lugar fechado para isso, para a gente fazer, mas você estava no meio da comunidade, da favela. O Jorge Capitão, ele vai resgatar uma pessoa que tá num cativeiro. Caralho! Sim, Eu as vestido de pessoas- policial do BOP. Caramba. Era uma comédia, mas ainda assim eu tava com um fuzil desse tamanho que era igual ao verdadeiro. Então já criava, e também era meu primeiro filme, não tinha muita experiência com cinema, eu tava meio, porra, ao mesmo tempo poderoso, mas ao mesmo tempo com cagaço. E como é que você faz pra anular esses sentimentos? Chama-se ação, aí você vai. Boa, boa, boa. E trazendo, assim, entre todos esses personagens que você mencionou, a gente sabe que você fez vários. Mas teve algum que você negou e, tipo, foi um grande sucesso? Você já chegou a negar papel, assim? Negar não, mas por exemplo, Vai na Fé era uma novela que eu quase não fiz, Meu porque eu Deus. tinha acabado de sair de Além da Ilusão, Aham. novela de 2022. Eu tinha acabado de sair e imediatamente fui chamado para fazer Vai na Fé. Aí eu quase, daí falei, caramba, não, mas agora eu acho que eu vou fazer teatro, cinema. E aí a Globo me escalou para Vai na Fé, e Vai na Fé foi um sucesso. Uma novela Foi que muito virou bom. já entre as históricas. Inclusive, é o Emílio Dantas, né? Emílio Dantas, Eu quero meu, trazer ele aqui, cara. meu Eu senti um parceiro. ódio dele naquela novela. Não, Misericórdia. super trabalho dele, do Samuel da Sharon. Então eu fiquei muito feliz quando eu vi, desde o primeiro capítulo, a novela sendo aceita pelo público, pela crítica, pela audiência. E eu falei, caramba, ainda bem que eu tô fazendo. Mas dentro, legal. quando você tá na Globo, você pode negar papéis? Por exemplo, eles te escalam e você fala assim, pô, eu não queria fazer isso agora. Não, poder, não é exatamente poder, mas você pode negociar. Você pode Uhum. dizer, poxa, agora eu queria fazer uma outra coisa agora e tal. E aí, se tiver esse espaço, a Globo sempre foi muito legal comigo. Se bem que eu acho que eu nunca neguei nada na Globo. Uhum. E quando neguei, acho que neguei numa conversa. A emissora, se tiver esse espaço, tipo, não, tudo bem, então o Veras não quer fazer agora, acabou de sair de uma, vai fazer outra e tal. Eu acho que existe ainda essa conversa de forma democrática, assim, sabe? Não tem uma obrigação, você foi escalado e tem que fazer. Claro, Uhum. existe um contrato, existe um emprego e tal, mas eu acho que eu nunca passei por nenhuma situação do tipo, não quero fazer de jeito nenhum. Acho que eu Uhum. nunca passei por isso na TV Globo, não. Agora que você falou que nunca negou nada, a gente vai para o quadro O Dobro ou Nada. A gente vai iniciar o dobro ou nada. Você falou que não negou, imagino que você não vai negar também. Acho que não, vamos ver. Você tem... Olha lá, Deus falando pra mim que você tem 780 pontos. Você pode dobrar ou ficar com 780 mesmo. Tá. E Entendeu? os outros estão com quanto? Tá com 2.000 alguma coisa, o importante é ficar entre os 10. Entre os 10, tá. Exato, pra ir pra grande final. Tá. Como que eu vou fazer todo mundo uma grande final? Só Deus vai ajudar. A gente não vai saber uma data boa pra todo mundo. E o que acontece no Dobrou Nada? Eu vou estar... Como a gente tá no mês de abril, o abril é o mês da mentira, Sim. então esse quadro é especial pra abril. Vai ter 2 verdades e uma mentira. Sim. E você vai ter que identificar qual é a mentira. Se você acertar, você dobra os seus pontos. Se você errar, você permanece com 780 pontos. Tá, não perco, mas permaneço. Tá. Exatamente. Vamos lá. Vamos lá? Ó, letra A. A Terra já foi considerada o centro do universo. Letra B. A Torre Eiffel pode mudar de tamanho dependendo da temperatura. Letra C. O emoji banana foi removido de todos os celulares em 2015. Letra A, B ou C? Qual é a mentira? Qual é a mentira? Deixa eu ver os emojis aqui rapidinho. Então. A primeira qual é, perdão? A Terra já foi considerada o centro do universo. Letra B. A Torre Eiffel pode mudar de tamanho dependendo da temperatura. Letra C. O emoji da banana foi removido de todos os celulares em 2015. Letra B. Letra B. A Torre Eiffel pode ser mudada de tamanho. É verdade. Dependendo da temperatura, ela muda de tamanho. Por mais incrível que seja, a banana foi removida de todos os celulares. Foi removida, Procura a banana aí. gente.
Mas que sacanagem com a banana. Inclusive, depois me contem o porquê que a banana foi removida de todos os celulares. Por que esse emoji não tem? Se tem tantos outros emojis que a gente pode fazer tantas e outras coisas. Não, qual que é o problema tem com a banana? banana. Mentira. Descascada, mas tem. Mas não é. A banana tem que ser inteira. Ai, tô achando que eu merecia dobrar meus... Ah, não, mas se bem que eu falei Você falou a letra B. a letra B, já era. Não, mas tudo bem. 700. Mas então qual é a falsa? A falsa é a banana. A falsa é a banana. Nossa, tô completamente louco, eu tô entendendo o contrário. Então a banana existe, ela não foi Sim. removida. Mas falaram que foi e todo mundo acredita. É tipo um Gente. efeito Mandela. Não teria nem motivo, né, coitada da banana. Pois é, por isso que eu Remover queria a entender. banana. Por que... É que nem falarem que a mãe do latino é a Marina Silva. Não faz nenhum sentido, galera. Juro pra você, essa informação chegou pra mim. Sério? A gente idosa, ela tem um acesso, a partir de uma certa idade, que eu Que aí- queria... Da onde vem as informações? Tudo vira verdade. Exatamente. E eu acabo acreditando. Entendeu? Porque a gente confia nas pessoas mais velhas, entendeu? E daí, vai ladeira abaixo. Vai Mas, ladeira ó, 780 pontos não tá tão ruim. Tá não, né? Não tá tão ruim. Quem sabe a gente cria uma dinâmica que possa fazer de casa, assim, se você fazer o desafio, você consegue coisas pra Melhorar esses pontos. pensar, né? Pra imaginar aí. Mas eu queria que você contasse um pouquinho de quais são os seus próximos planos pra gente poder te acompanhar. Bom, vamos lá. A peça terminou agora, Insignificância. Eu vou começar a rodar um filme. Na verdade, estou rodando nesse período agora, em Florianópolis, um filme chamado Sangue de Groselha. Que loucura. Eu, Natália Lage e Nuno Leal Maia, e um elenco de Floripa também, com a direção do Marco Martins. É um terrir, é um filme de terror, é uma comédia, mas é uma coisa meio Tarantino, meio Almodóvar, tem uma misturada boa, é um filme muito ousado que a gente está rodando agora até meados de maio. Uhum. E aí, esse ano, tem previsão de lançamento de 2 filmes também que eu já rodei ano passado, chamado Voodoo Delivery, Caramba. rodado aqui em São Paulo, com a direção do Alain Fresnot, e mais um filme que eu faço com a Natália Lage, que é uma figura maravilhosa, também uma super atriz. Nesse filme, a gente é casal. Tem eu, Silvério Pereira, Natália Lage, com a direção do Alain Fresnot, chamado Voodoo Delivery. E tem o Shaolin do Sertão 2. O 1 foi um sucesso, com a mesma galera do Cine Hollywood, filmado lá no Ceará, em Quixeramobim, Quixadá, que também deve estrear ou no final desse ano ou no início do próximo. Então tem cinema para lançar e talvez novela pintando por aí. Novela. Eu gosto de novela, gosto de acompanhar. E deixa pra todo mundo o seu arroba, pra te Opa. acompanhar. @o_Marcos_Veras. @o_Marcos_Veras. Lá tem de um tudo, tem as novidades, tem um pouquinho da vida profissional, um pouquinho da vida pessoal, curiosidades, bate-papo, manda direct, a gente responde na maioria das vezes. E é isso. Segue lá. Marcos, muito obrigada por ter Obrigado comparecido, você, por ter Letícia. participado do nosso programa, de ter respondido, de ter dado um pouquinho da sua história pra gente, dividir com o público, entrar nesse meio de internet que é um caos, uma maluquice, mas a gente ama. Então, uma gratidão imensa pela sua presença. Obrigado você pelo espaço e pelo carinho aí. Obrigado a todo mundo. E agora, já que a gente passou o recado, vai o meu recado pra vocês, que é o quê? Acompanhe a gente nas redes sociais, acompanhe o Seu Bet nas redes sociais, porque a gente traz tudo pra vocês, tudo de esporte está lá com eles, mas lembrando sempre com muita responsabilidade, muita, né, coisa na cabeça aqui, ó, não faz nada pensando na sorte não, faz com responsabilidade, tá bom? E a gente se encontra na próxima semana no Kickstart.